Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a verdade manifesta. Dando sequência ao nosso estudo bíblico, a exposição bíblica, a manifestação da verdade, o texto de base hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo 8, e o versículo 12, quando Jesus se manifesta dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se reportando ao contexto, vemos que a chama já ardia em muitos corações. Muitos criam no Senhor Jesus Cristo. Não a maioria, mas muitos criam no Senhor. A maioria criticava, uma boa parte o queria matar, dos judeus, o perseguiam, procuravam um pretexto para prendê-lo, e o desejo era matá-lo. Né? Os líderes judeus, aqueles que deviam ser uma referência, aqueles que deviam ser o exemplo dos fiéis, como diz as Escrituras, ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor. Não havia amor nos corações dos líderes judeus. Jesus, em determinada oportunidade, chamou a sinagoga judaica de sinagoga de Satanás. Nesse contexto todo, eles recebem palavras duras de Jesus. Eles diziam: somos filhos de Abraão. Eles diziam: temos por pai Abraão. Mas Jesus dizia: vós sois filhos do diabo, porque não entra, a minha palavra não entra em vós. Eles não permitiam que a palavra do Senhor Jesus entrasse em seus corações, para que eles fossem salvos. E, dentre tantas palavras duras nesse contexto, talvez a mais dura: morrereis em vossos pecados. E disse mais: para onde eu vou, vós não podereis ir. Isso, na mente carnal dos líderes, dos fariseus, não entrava em sua mente, em seu coração, o que ele quis dizer com isso. Jesus voltaria, seria glorificado no céu, e ele estava dizendo que eles não seriam salvos. Morrereis em vossos pecados. Palavra dura. Palavra ao pecador que não quer aceitar Jesus Cristo, que não quer se arrepender. Não haverá outra situação senão morrer em vossos pecados. E morrer em vossos pecados, nesta expressão, significa perdição. Significa estar perdido para sempre. Significa não ter o céu, não ter a salvação que só pode ser oferecida por Jesus Cristo. O pecador pode até viver sem Cristo. Ele pode negar, ele pode ir até o fim da sua vida. Mas dura coisa é morrer sem Cristo. E a divisão estava lançada, né, entre o povo. Uns diziam: ele é bom. Outros diziam: ele engana o povo. Mas quando Jesus falava, a multidão se admirava, boa parte da multidão se admirava. Ninguém falou como este homem, era a expressão. Outros líderes tinham mais raiva ainda quando Jesus falava. Até que
Num dado momento, chamaram os guardas e deram uma ordem para prender Jesus. Estes guardas não conseguiram cumprir a missão de prender Jesus. Voltaram de mãos vazias, dizendo tão somente: ninguém falou como esse homem. Palavras de autoridade, palavras de graça, palavras de poder. Com essa divisão, Jesus exercia seu ministério sem querer se afamar, sem querer uma glória para si mesmo, ainda que ele era digno, mas ele glorificava o Pai. Ele dizia: o meu ensino vem do Pai. Quando diziam acerca de Jesus: como pode ele falar sem ter estudado? Como pode esse ensino tão maravilhoso sem ter estudado? Jesus respondia: o meu ensino vem do Pai. O que eu digo a vós, eu ouvi do meu Pai. Eu ouvi do próprio Pai. Jesus não falou de si mesmo. Ele mesmo falou que quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Mas Cristo falou daquilo que ele ouviu do Pai e manifestou o nome do Pai. Manifestou a verdade do Pai. Os judeus odiosos, não querendo perder a sua liderança, porque viu que boa parte do povo pendia a crer no Messias, a crer que ele era o Messias, indagavam com as mais diversas objeções contra Cristo. Pode vir profeta da Galileia? Era uma delas. Galileia dos gentios, né? A região onde Jesus exerceu seu ministério, expulsou demônios, curou enfermos. Alguém disse: pode o Messias que virá, se não for ele, fazer as obras que ele faz? Quando esta frase foi dita, o ódio, a inveja subiu ainda mais no coração dos líderes judaicos e eles pediram para que os guardas prendessem Jesus. Mas eles, como foi dito, vieram de mãos vazias e disseram: como prendê-lo? Ninguém falou como este homem. Palavras de poder, palavras admiráveis. Jesus é totalmente admirável em toda a sua maneira de ser, em toda a sua maneira serena de ser, sábia de ser, né? De tratar o pecador. A mulher pecadora foi levada até ele para ser testado ali o que ele falaria acerca daquilo, daquela cena de pecado. Jesus disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Um após um foram saindo, dos mais velhos aos mais novos. Eu imagino que cada um largando da sua mão a pedra, até que só a mulher ficou com Jesus e ele escrevia na terra. Então ele se inclina e diz à mulher: cadê seus acusadores? Ninguém te acusou? Não, disse a mulher. Nem tampouco eu. Vai e não peques mais. Palavras de misericórdia, palavras de poder de quem teve misericórdia para fazer a obra do Pai na Galileia, região odiada por esses líderes, desprezada por esses líderes. Porque a Galileia era a região dos gentios e os judeus se achavam exclusivos na salvação. Eles tinham algo que hoje também é algo perigoso: orgulho espiritual, egos exaltados, muitas vezes dentro da igreja, dentro do templo. A egolatria, como já foi dito, é um dos piores pecados, um dos grandes perigos
hoje dentro das igrejas. Mas Jesus aqui se revela como a luz do mundo. E ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz manifesta as trevas. E qual foi a condenação deste mundo? Qual é a condenação deste mundo? Foi que Jesus veio como luz, manifestou que as obras são más e o mundo o rejeitou. A condenação é essa. A luz veio ao mundo, Jesus veio ao mundo e foi rejeitado. A grande pergunta que será feita para o pecador no seu julgamento é: que fizeste de Jesus Cristo? Ali, o pior momento de um ser humano sem Deus. Ele vai ter que baixar a cabeça. E mesmo assim, passou uma vida inteira sem crer no Filho de Deus. Mas naquele momento ele vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Mas será tarde demais. Ele ouvirá a sentença de Deus de condenação. Mas Jesus é a luz do mundo, ele manifesta a salvação. Ele manifesta aquilo que ele ouviu do Pai. Mas como luz do mundo, ainda assim ele foi questionado. Ele é questionado sobre qual autoridade. E ele diz: o testemunho de dois na vossa lei, na lei de Moisés, é válido. Eu não falo de mim mesmo. Eu tenho a testemunha do Pai, que confirma que o que eu falo é verdade. O Pai testifica das minhas palavras, e elas são verdadeiras. Nós somos a luz do mundo. Quando Jesus, no monte, pregava as bem-aventuranças, ele disse: vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. A luz manifesta as obras más. O sal dá o gosto que a vida cristã tem. Então, a luz manifestou que as obras deste mundo eram más. E que, ao manifestar que estas obras eram más, muitos não queriam mudar o seu modo de vida. E resolveram matar Jesus, tirá-lo de cena. Mas ele manifestou os corações como a luz do mundo. Jesus também disse que nós teríamos um Consolador, e ele já veio, e ele está conosco. Se Jesus tinha o testemunho do Pai, das palavras que ele ouviu, ao exercer o seu ministério, ao pregar, ao evangelizar, ao curar, ao fazer sinais e prodígios, nós, como Igreja de Cristo, como luz do mundo, sal da terra, temos o testemunho maravilhoso do Espírito Santo de Deus, que confirma as palavras de Deus e glorifica a Jesus Cristo. Que possamos continuar firmes, sempre lembrando que temos o testemunho de Cristo em nosso viver e que temos o testemunho do Espírito Santo, que confirma as palavras que saem da nossa boca, que confirma que somos a luz do mundo e o sal da terra. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja neste caminho e que você possa resplandecer a Cristo no teu viver. Até a próxima.